Olá, olá, namastê, namastê. Bem, hoje o papo nosso é sobre a parte de epigenética, né? Acho que é um assunto bem bacana que a gente vai falando, né? Um artigo da doutora Harkless, que foi publicado na revista de psiquiatria, né, a Translation Psychiatry, indicações preliminares do efeito de uma breve intervenção de yoga nos marcadores de inflamação e metilação de DNA em mulheres cronicamente estressadas, né? Estou falando de mecanismos de dor crônica e processos que foram claramente demonstrados nesse estudo, onde houve mudanças significativas na estrutura do DNA a partir das aulas de yoga, né? Yoga tem sido associada há muito tempo ao aumento de bem-estar, redução de estresse, reduzir a dor crônica. A questão que a gente tem levantado dentro da ciência é como que isso pode estar acontecendo, né? E nesse estudo preliminar, conduzido aí por pesquisadores australianos, mulheres com sofrimento, com essa questão de dor crônica, especialmente em relação ao estresse, participaram de aulas de yoga de 1 hora, 2 vezes por semana, durante 8 semanas. E um grupo controle, que também apresentava as mesmas condições, desenvolveram as atividades sem as aulas de yoga. E em comparação, nas mulheres que fizeram yoga, que se envolveram nessa técnica da terapia, né, mecanismo de yoga, com atividade meditativa, tiveram mudanças epigenéticas mensuráveis em seu DNA e um aumento de proteínas ligadas a mecanismos imunológicos de proteção, como, por exemplo, a interleucina 6. E existe um efeito moderado que indica na interleucina 6 no grupo de yoga, à medida que ela tem um papel nos processos pró-inflamatórios, mas é cada vez mais reconhecido nas atividades de cura e regeneração, ligados, no caso, à interleucina 6. Bem como essa proteína também demonstrou ter um papel no efeito neuroprotetor. Então, começa a ser observado que existem mecanismos claros de mudanças em relação ao yoga nesse mecanismo de expressão gênica. Porque quando uma proteína é produzida, eu tenho um gene que está mais ativo nesse mecanismo de proteção. Claro, podem ter vários vieses relacionados a isso, mas isso demonstra que o grupo controle não houve esse mecanismo claro aí. Além do que, o que torna mais interessante que nas mulheres que fizeram as atividades de yoga, né, a equipe também avaliou uma marca epigenética muito conhecida como a metilação do DNA. E é um mecanismo epigenético conhecido por suprimir a expressão de genes. Às vezes ele pode suprimir um gene que suprime a atividade de um outro gene, que é um gene supressor, né? E isso faz com que um determinado gene que estava inativo torne-se ativo. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, claro, né? Definida como uma adição de um grupo metil, então um grupo metil na estrutura do DNA. Esse mecanismo é catalisado por enzimas, é claro, né? O grupo de yoga também demonstrou menor metilação do DNA numa região chamada de fator de necrose tumoral. Isso como um todo. Eles também descobriram uma correlação moderada e significativa entre a metilação global do marcador de DNA nos mecanismos relacionados a estresse. Vejam, no entanto, a equipe alerta que ainda é um trabalho inicial e um pequeno grupo, né, de mulheres que foram avaliadas. Então, esse estudo, né, foi um dos primeiros a trabalhar com esse mecanismo de metilação DNA associado ao yoga. Bem, como estúdios de yoga aparecem a cada dia, em cada canto, muitas vezes aí, né? E todos nós temos nos beneficiado, sem dúvida nenhuma, desse efeito do yoga. É claro que às vezes eu não preciso nem saber o que é o motivo, mas o que é a gente, como pesquisadores, né, na área, e sempre trabalhei dentro desse mundo também aí, e obviamente ligado ao yoga, a gente vem tentando demonstrar ou trazer esse tipo de correlação para vocês, elucidando como os mecanismos de yoga de fato atuam nesse processo de prevenção, nos processos biológicos, mecanismos que vão ocorrendo no nosso corpo, gerando mais credibilidade e que a gente possa se envolver mais nesse mecanismo do yoga também. No final do vídeo está a citação completa desse artigo publicado em 2017. Legal, gente? Namastê, namastê!